do cinema para as ciências sociais, para uma determinada área, serão exibidas, discutidas, abordadas, para nos permitir, né, ter o conhecimento, a beleza, o contato com uma referência da história do cinema, ou da literatura, ou da música. A gente começa esse projeto com uma obra que personifica, talvez melhor do que qualquer outra, o termo clássico. Uma obra de 1936 que se mantém extremamente atual, pertinente e compatível com a realidade. O que uma pessoa pensou, né, em abordar, em criticar, em destacar na década de 30, continua presente em nossos dias, continua parte da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana. A alienação do trabalho, o sistema extremamente opressor dentro da fábrica, a sociedade que cerceia a liberdade de pensamento, de organização, de expressão, a sociedade que pega o indivíduo que não se adapta e o encarcera, o coloca em hospitais, em presídios, em instituições que o moldem e o coloquem de novo nos eixos determinados pela sociedade, numa sociedade que explora o trabalho do homem, que utiliza-se de mecanismos extremamente complexos, de tecnologias variadas, de instituições variadas, para garantir essa exploração, e do lado do indivíduo, a pessoa que não consegue se encaixar, que não consegue se adaptar, que não se molda nessas estruturas e acaba protagonizando uma série de cenas antológicas. No caso, o vagabundo não se adapta ao trabalho repetitivo, alienante, opressivo da indústria. Ele não se adapta às regras maniqueístas, né, reducionistas da sociedade. Ele está sempre sendo encaminhado para uma instituição de correção, pois ele está sempre fora do que se espera para aquela sociedade daquele momento. Por ter feito esse filme, Charles Chaplin enfrentou uma série de críticas e desafios que culminaram até com a sua própria saída dos Estados Unidos. Ele foi acusado de comunista por parte dos críticos nos Estados Unidos. O filme dele foi proibido na Alemanha, na Itália, né, que eram países fascistas. Então a vida do Chaplin não foi fácil por ter ousado abordar temas tão relevantes para a sociedade de uma forma tão crítica, tão densa. Ao mesmo tempo que é um filme leve, é um filme de comédia, com várias cenas para dar risada, é um filme extremamente denso e profundo, com relações humanas muito emocionantes, né, muito marcantes e singelas. Para poder possibilitar, né, que a gente assista o filme todo, eu já vou começar. Só gostaria que vocês direcionassem o olhar para algumas cenas que são emblemáticas desse filme. Logo no começo, a gente tem a imagem de um grande relógio, e esse relógio vai permear o filme todo, ele vai estar presente em todo o filme, ditando o ritmo da fábrica, o comportamento dos presidiários. Tudo no filme é direta ou indiretamente determinado pelo relógio, que é um símbolo do modelo taylorista de organização, de contagem do tempo, de fragmentação da vida humana em segundos, em milésimos, o que potencializa a exploração do trabalho. Além disso, ele faz uma série de analogias, como por exemplo a imagem de uma manada, né, de um rebanho de ovelhas, e logo uma montagem com uma quantidade grande de trabalhadores indo para a fábrica e tal. Ele vai o tempo todo jogar com essas referências entre o mundo da poesia, o mundo da arte e o mundo real, né? Então é uma obra de grande valor, que tem como ponto-chave talvez uma das cenas mais conhecidas de toda a história do cinema, que é quando o Chaplin é engolido pela máquina, né? Ele vai lá para o meio das engrenagens e tal, mostrando a forma opressiva como a indústria se impõe ao trabalhador, como o ser humano é engolido por essa lógica fordista, taylorista, que fragmenta o trabalho e as próprias pessoas. Beleza?
Vamos lá então, tempos modernos. Problemas técnicos, não deu certo. Só uma curiosidade, só para eu ter uma noção. Quantos aqui viram pela primeira vez, pelo menos ele todo, ele inteiro pela primeira vez? Olha que interessante. Esse é um filme muito conhecido, que se utiliza muito em escolas, desde o ensino fundamental, ensino médio, muito comum professores de história, geografia, disciplinas das humanas em geral, utilizar pelo menos pedaços para ilustrar temas como Revolução Industrial, o Fordismo, a crise de 29, a Grande Depressão. São muitos os paralelos que podem ser feitos, né, com esse filme. É um filme extremamente rico, né, a gente comentou no começo, um filme que em vários aspectos foi uma grande revolução para a época e até hoje se mantém atual. Em vários momentos nós vimos cenas e situações que são extremamente pertinentes à atualidade. É isso que faz, né, uma das coisas que faz de uma obra, um livro, um filme, um clássico. Ele se manter atual, pertinente por muito tempo. Né? De 36, 70, 80 anos que ele foi feito e muitos dos temas abordados ainda estão presentes em nosso dia a dia. Então ele continua sendo útil e válido, importante para que a gente entenda o mundo de hoje, né, a partir do contato com uma obra dessa. Então eu fico feliz por bastante gente ter tido a oportunidade de conhecer essa obra, né, que é tão representativa de assuntos relevantes, ok? Apesar de ter tido um pequeno atraso, a gente tem um tempinho para bater um papo, trocar uma ideia, caso alguém tenha alguma pergunta, observação ou uma fala mesmo a respeito de uma impressão, uma sensação, alguma coisa que queira colocar, né, compartilhar após ter visto o filme. Tem alguém que gostaria de se expressar, de compartilhar o que sentiu, o que achou do filme, o que chamou mais atenção, o que se destacou? Eu gostaria de saber aquela parte, a primeira vez que ele é preso. Aliás, ele sai da... Que momento seria esse? O momento que eles estão perdendo os empregos? Que legal. O filme foi feito em 1936. 36, talvez de 33 até 38, nós temos o auge do auge da Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, né, o Chaplin é lá, tal, Hollywood, Estados Unidos. Então eles estão retratando, né, nesse filme, está sendo retratado o momento talvez mais dramático da história econômica dos Estados Unidos, que tenha sido o auge da Grande Depressão. Foi o momento que antecede um pouquinho a Segunda Guerra Mundial, que iria contribuir para a recuperação econômica dos Estados Unidos. Então a gente tem um cenário de desemprego generalizado, com falências generalizadas, tensões sociais muito fortes, greves, movimentos, e aí ele age de forma bem crítica, mostrando a questão da repressão policial, da violência contra os trabalhadores, contra os movimentos grevistas e tal. Então ele está retratando um momento de grande tensão e grande depressão econômica, que seria as consequências, os reflexos da crise de 29. Então é meados da década de 30, que, como mostra o filme, foi um momento extremamente difícil para a economia dos Estados Unidos. Qual foi a primeira impressão que esse filme causou nos Estados Unidos? De uma maneira geral, para uma sociedade bastante conservadora, nessa época a gente tinha algumas tentativas de reformas sociais, de algumas mudanças que tentavam amenizar esses problemas de desemprego e tal, mas ainda eram propostas com muita resistência por parte das alas mais conservadoras, que até hoje são muito fortes nos Estados Unidos, né? A campanha eleitoral lá está mostrando isso. Então a ala conservadora dos Estados Unidos, uma parte da grande imprensa, os empresários, a classe política, não viu com bons olhos. Houve uma série de represálias, de boicotes, de censuras, de ameaças em relação
ao Chaplin, à equipe, ao filme em si, que foi proibido de ser exibido em algumas cidades, em alguns lugares, porque ele era considerado subversivo. Alguns até iriam mais além e iriam chamá-lo de comunista, né? Essa taxação de comunista acompanhou Chaplin por mais algum tempo e seria o estopim para depois a saída dele dos Estados Unidos, sendo acusado até de traidor, de espião da União Soviética e de infiltrado e tal. Isso porque ele se posicionava com uma visão crítica em relação a temas sensíveis, a exploração do trabalho, as péssimas condições nas indústrias, a desigualdade social. Então não foi visto com bons olhos pela ala conservadora, né? Mas foi bem recebido pelas alas mais progressistas da sociedade, o meio intelectual e tal, gostou, né? Foi um filme que ganhou prêmios e tal, mas ele teve muita resistência, né, para ser divulgado. Como eu disse no começo, na Alemanha, nessa época já estava o Hitler no poder na Alemanha, o Mussolini na Itália, foi proibido nesses países e em outros países também, por ser considerado de caráter esquerdista ou comunista ou subversivo e tal, né? Sendo que não necessariamente, é uma crítica sim, mas não uma crítica diretamente ligada a qualquer teoria comunista, socialista, né? Mais uma crítica a temas que são universais, né? Então, mas teve bastante resistência. Ele pagou o preço, foi perseguido, virou persona non grata. Ele pagou o preço por ter ousado criticar essa sociedade como estava, né? O que mais? Uma observação. De uma maneira geral, esse não é um filme assim de difícil compreensão, né? Apesar de muitas analogias, ele é um filme bastante simples, né? Bastante acessível, que não traz muitas complexidades em termos de significados e tal. Ele é um filme bem leve, é um filme divertido, né? Um filme que eu escolhi para ser o primeiro por ter essas características de ser amplamente válido, de ser atual, apesar de bem antigo, de ser um filme simples. A partir das próximas semanas, a gente já vai ter contato com alguns filmes mais densos, mais complexos, mais pesados, que possivelmente demandarão um debate, uma troca de ideias um pouco mais estendida no final, porque vão abrir mais espaços para dificuldades mesmo de compreensão e possibilidades de significado, né? A previsão para a próxima quinta-feira é um filme também muito emblemático do período em que foi produzido, agora um filme brasileiro, feito por um dos cineastas mais importantes de todos os tempos no Brasil, que é o Glauber Rocha. A gente vai ver um filme que se encaixa como uma luva também para o momento político que vivemos, que é o Terra em Transe. Terra em Transe, se não o maior, um dos maiores filmes do cinema novo brasileiro, que é um período relacionado à ditadura também, que traz críticas à política no Brasil, a forma como a política é feita. É um filme genial, brilhante, de grande importância para a formação cultural de todos nós. Então eu espero que vocês, né, se possível, se organizem para participar na próxima quinta, que vai ser uma outra obra fundamental para todos nós. Beleza? Falou, valeu.